Bom dia! Bom dia, Cristina. Bom dia aqui, boa tarde aí. Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. É confusão. O, é que no meu Instagram tem tanta live chegando no mesmo horário, você não sabe nem aonde você procura. Não sabe nem qual botão apertar. É assim, ó, já deu o horário porque eu falo que a Itália é muito parecida com Salvador, né? A cada esquina Hum. você tem uma igreja. E aqui perto tem uma que o sino já deu 15 horas, né? Eu fico esperando. Ah, Cadê? Eu tive que procurar naquele monte lá para poder achar. deu certo. A gente está cada vez mais rápido, professor. Sim, sim, sim. Tá muito melhor. Vamos lá, vou começar te apresentando aqui para quem não te conhece. Professor Fernando Schiavetta é administrador de empresas, especialista em administração hospitalar, tem MBA em gestão empresarial, mais de 30 anos de experiência na área de saúde, como gerente e diretor de grandes empresas, dá curso de administração de consultórios para dentistas, é professor universitário nas áreas de administração, finanças, estratégia, custos e contabilidade. E hoje o que a gente vai falar é como aplicar uma estratégia de sucesso no seu consultório ou clínica. É isso, professor? Isso, é como a gente começar a pensar em montar essa estratégia, né? Como nós vamos Ótimo. estruturar esse negócio, né? Trazer, né, à tona, fazer das nossas dúvidas, né, o motivo para impulsionar a gente tomar uma decisão e percorrer o caminho. Não digo o caminho certo, né, porque não existe o caminho certo, existe o caminho que dá Uhum. certo, né? Mas ajudar o profissional a começar a definir as suas escolhas, né? Qual ferramenta usar, né? Como que eu devo fazer, né? Quais são. Por onde eu começo? Tentar de uma forma Ótimo. simples e direta, né? Perfeito. Vamos lá, então. Podemos começar, professor? Então, é, retomando um pouco da nossa última live, né? Eu reforçar um pouco mais sobre a análise SWOT, né? Que é o primeiro ponto que a gente aplica para se discutir estratégias competitivas, né? Olha, Uhum. você quer formar uma estratégia, você tem que começar a pensar sobre como você vai desenvolver essa estratégia, como que eu vou ser competitivo nesse mercado, principalmente no mercado, né, odontológico, que Que é um assim. mercado que tem muita rivalidade, como nós já Uhum. definimos anteriormente, né? Dentro das cinco forças de Porter. Então, o primeiro passo para nós começarmos a elaborar uma análise SWOT é definir o nosso negócio. Tá, professor, uma revisão aí. Para quem não teve na primeira live que a gente falou de SWOT, é forças, definir forças, fraquezas Lutas e fraquezas, ameaças e oportunidades. e Oportunidades e oportunidades. ameaças, né? Uhum. É uma análise estrutural onde você tem as forças e as fraquezas, que são a análise interna do seu negócio, Uhum. e você tem as ameaças externas, né? Que são e as oportunidades também que vêm do ambiente externo. Tá? Então, é um mapa onde você vai se questionando e vai Perfeito. analisando cada ponto que você vê de ponto forte, ponto fraco do seu negócio, ou até mesmo o Uhum. seu desenvolvimento profissional, e o que, que o mercado te oferece, tanto de oportunidade como de ameaças. Né? Uhum. Então, o Isso primeiro ponto é independe do tamanho do negócio, né? Se é um eu independe negócio, do do tipo, se é tamanho, o dentista de um independe do consultório, se é o dentista que tamanho, trabalha em outro lugar, ele consegue fazer análise sim, em qualquer. até mesmo, eu vou estudar fora, vou mudar de país, né? No meu caso, Uhum. vou fazer uma viagem, vou tirar um ano sabático. Legal, dá para aplicar em Aí tudo. você é uma aplicação bem ampla. Tem uma Apesar, pergunta já, professor.
Ah. Vamos lá. Fernando, professor, o plano de ação das empresas deve vir da análise de SWOT? Não só, mas de uma série de ferramentas que nós vamos discutir agora. A análise Bril, tem a análise da escola ambiental, que nós temos que analisar o macroambiente, o microambiente, onde essa Uhum. organização vai ser inserida. Tem uma série de análises. A análise SWOT é um ponto de partida, é um ponto de apoio que você tem para reflexão sobre aquilo que você quer e aquilo que você é, principalmente. Seria a primeira, a mais simples de aplicar? Eu penso que é a mais simples, Uhum. porque é um, é um jogo, né, que você faz entre o que você pensa que vai ser o seu negócio, mas o que de fato ele é. Porque você começa a analisar os pontos fortes, os pontos fracos, por exemplo, na análise interna, você começa a rever uma série de conceitos, você começa a perceber que tem algumas coisas que não estão indo bem, tem outras coisas que vão muito bem. Uhum. Dizem os especialistas, né, que é preferível focar no que está indo bem e esquecer que não está tão bem, né, mas eu penso que você precisa melhorar também o que não está bem, né? E quando você faz esse tipo de reflexão, você começa a, a entender o porquê que certas coisas não acontecem. Ou alguma coisa que está bem, está num patamar razoável, poderia estar muito melhor. Ou então você busca a resposta. Por que que aquilo ali não melhora tanto se o meu concorrente consegue muito mais que eu? Então, numa análise desse nível, Uhum. você consegue. Quer dizer, é a mesma coisa na análise de um currículo, ou então numa entrevista, né? Você vai preparado para falar do quê? Dos seus pontos fortes. Sim. Quando o entrevistador pergunta qual é o seu ponto fraco, por exemplo, meu ponto fraco é ser entrevistado. Eu odeio. Então, você quando parte para uma análise SWOT e você se livra das suas opiniões já pré-concebidas, você tem que você começa a se conhecer melhor. E Uhum. você se E conhecendo aqui melhor, você amplia seus horizontes e os seus limites. tem um comentário aqui: potencializar as coisas boas e melhorar o que está ruim. É isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Um beijo. A Rosângela Lolo foi a minha coordenadora, minha querida coordenadora. Ah, que Por legal. muitos, muitos anos, trabalhamos juntos. Que Até bom. um beijão. Então, a primeira coisa é definir, fazer uma definição do negócio. O que que eu quero, o que que se entende por definição de negócio? Vou citar aqui dois conglomerados, né, que são bastante conhecidos, sem entrar no detalhe de nome, nada, que, é, que tem uma atividade meio e uma atividade fim. Então, você precisa definir qual que é a sua atividade meio e sua atividade fim. Para começar a estruturar o seu negócio, se você quer ser competitivo no mercado, você tem que ter muito bem definido qual que é o seu negócio. Por exemplo, uma grande rede de magazines, né, de móveis, eletrodomésticos e tudo. Qual que é a atividade fim desse conglomerado? É financeiro. Eles têm uma estratégia que é focada num ciclo operacional, que nós já falamos, de compras de longo prazo, Uhum. venda de longo prazo, mas sempre o fornecedor financiando o cliente, nunca o próprio conglomerado, né? Que é uma coisa que nós já discutimos bastante aqui. E tem como atividade meio a venda de produtos. Então, o foco não é vender o produto. Então, se você quer trabalhar na odontologia, qual que é a sua atividade fim, qual que é a sua atividade meio? Perfeito. Né? É, eu fiz vários e vários trabalhos para muitos profissionais que eles queriam ter a odontologia como atividade meio.
Porque a atividade fim deles era que eles queriam o quê? Administrar uma grande clínica. Eles não queriam clinicar, Uhum. mas eles queriam estar próximo da clínica, que é uma coisa que vem ao encontro, né, que é o modelo da Odonto Work, Uhum. Ortodonto, né, que Uhum. é montar toda essa estrutura. Um outro caso, de um conglomerado alimentar, um gigante, que todo mundo pensa que a atividade fim dele é vender lanche, mas não é vender lanche. O lanche é um meio que ele tem de atrair o público para ter renda para que o seu franqueado pague o aluguel. Então, qual que é a atividade Sim. fim dele? É locação, que também é muito parecido com alguns modelos que nós chamamos de condomínios de saúde na área de saúde, né? Então, é definir. Uma vez que você definiu o seu negócio, você começa a debruçar na análise SWOT e pesquisar, você se aprofundar em alguns pontos. Por exemplo, Uhum. vamos imaginar um consultório que ele tenha, comece a fazer a análise. Ele começa a ver os pontos fortes dele. Ora, eu como profissional, eu tenho um lado muito positivo que a comunidade que eu atendo me vê como confiança, tem muita confiança no que eu faço. Né? Uhum. Eu tenho um reconhecimento disso. É, outro ponto forte é que dentro da minha especialidade, né, eu consigo facilmente reter esse paciente. E esse paciente, além de eu reter nessa especialidade específica, ele me traz outros potenciais Uhum. clientes. Pacientes. Por Pacientes, indicação, no caso. isso. Uhum. Aí ele passa a analisar os pontos fracos dele. Ora, apesar de todo esse reconhecimento, coisa, ele sabe que alguma coisa fora da, da cadeira de atendimento, que ali só depende dele, não vai bem. Então, o meu atendimento não inspira confiança. Por quê? Quando ele está, você sabe tão bem quanto eu, quando ele está junto com o paciente dentro do consultório, ele fala algumas coisas que acontecem lá fora que a gente tem ideia, mas não tem a certeza. Então começa já a vir sinais de que alguma coisa lá fora não vai bem. O atendimento, é, Ah. o critério de agendamento, uma série de coisas que geram uma Uhum. certa desconfiança. Então passa a ser um ponto fraco a ser trabalhado. Ele não ter se desenvolvido em outras especialidades. Também é um outro ponto fraco que faz com que ele deixe de reter mais ainda esse paciente Uhum. e esgotar mais ainda a capacidade vamos dizer assim, De de atendimento. produção Uhum. desse paciente. É, vamos tentar. Fora isso, Outra habilidade, professor, até não só especialidades, mas dele desenvolver habilidades como relacionamento também com colegas, né? Tem, além de eu penso mais no ponto fraco, né? Que sim. não é a habilidade de relacionamento com os colegas, talvez ela até tenha, mas como ele não tem uma definição clara de negócio, ele não direciona, não canaliza esse Para se relacionamento desenvolver. para seguir um modelo. E um ponto fraco também que a gente pode colocar é a estrutura. A minha estrutura Tá. já está totalmente operacionalmente comprometida. Eu preciso ter mais espaço. Para eu ter mais espaço, eu preciso ter outras especialidades. Aí nós entramos o quê? Nas oportunidades, que são as equipes multiprofissionais. Né? O Uhum. que são as equipes multiprofissionais? Assim, eu vou colocar, junto com a minha especialidade, outros profissionais que agreguem a essa minha especialidade. Né? E sempre com cuidado,
de você ir crescendo, replicando as especialidades de acordo com que a demanda também vai subindo. Porque não é muito Uhum. raro você ver numa clínica multiprofissional ter 3, 4 ortodontistas que ficam no para o ímpar disputando quem vai pegar o próximo paciente. Então você tem que ter demanda para garantir que esse colega Uhum. tenha um certo rendimento. Paciência. Você tem um ganho de confiança, porque é outro ponto que nós também já discutimos, porque o seu cliente, né, até então ele não é paciente ainda, ele só é paciente depois que ele senta na cadeira, ele vai se sentir confiante e confiança porque ele sabe que ali ele vai ter toda uma estrutura que se um diagnóstico, um tratamento for um pouco mais específico, um pouco mais delicado, que vai envolver outras competências, ele sabe que ele vai encontrar ali. Então ele tem um Uhum. respaldo. Então isso também é uma oportunidade. E o Perfeito. aumento dos ganhos, né? Uhum. Eu tô Vai ter muito muito mais cuidado, indicação. Uhum. mas eu estou muito cuidado com isso, né? Que é aumento dos ganhos, né? Não é aumento de lucro. Porque para Uhum. aumento do lucro, o que que ele precisa? Aí vem as ameaças, né? Ele precisa ter uma excelente estrutura de custo. Sem isso, o risco dele perder é muito maior do que ele ganhar. Ele Uhum. precisa de um sistema que dê segurança jurídica. Um colega uma vez, semana passada, ele me questionou por que que eu falo segurança jurídica ao invés de falar que tem uma blindagem jurídica. Eu falei, pelo simples fato que eu não posso, ninguém pode impedir ninguém de recorrer à justiça. É Não isso. pode garantir, você nunca vai ter um problema. Porque Exato. eu não posso falar para o cara, eu não posso chegar, por exemplo, numa instituição, num tribunal, e falar assim, ó, essa pessoa aqui não pode fazer nenhuma reclamação. Não pode me Não processar, não existe, pode, né? não existe isso. Mas tem a segurança. O que que é a segurança? É a certeza de que a coisa está bem feita e que você tem condição de provar que a relação era X, Y, e não Y, Z, como o outro. Né? Uhum. Isso mais na área Perfeito. trabalhista, quando a gente fala em equipes multiprofissional, que o dentista acaba errando muito em ele assumir na parte do pagamento dos profissionais que trabalham com ele. Né? Quando essa relação tem que ser invertida. Uhum. Perfeito. Ah, especialidades envolvidas também é uma grande ameaça. Por quê? Porque quando você monta uma estrutura de multiprofissionalismo, ou tenta crescer dessa forma orgânica, você tem que estabelecer criteriosamente quais são essas especialidades que vão te agregar, que você vai agregar nesse negócio. Que teria, em tese, ter um estreito relacionamento com a sua especialidade. De uma especialidade gerar negócio para outra, e Sim. não ficar aquelas coisas soltas, Hum, né? Porque Muito você, quando diferente, né? Isso, porque quando você, é uma outra ameaça também, quando você traz um profissional para dentro da sua estrutura, você tem que garantir para ele que ele vai ter trabalho, que ele vai ter Uhum. uma rotina de atendimento, né? E de ganhos, logicamente. Né? E outra ameaça também que ele precisa pensar muito, nós estamos só falando assim, como é que eu estou estruturando o meu negócio aqui. Então, são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, como se eu fosse Aham. um dentista, né? É, desenvolver uma política de compra e de vendas de serviço que realmente me garanta um ganho, né? Que faça com aquilo que nós sempre conversamos, que me gere valor, que me gere riqueza. Não que me gere lucro apenas, né? Mas que gere riqueza e que se perpetue por muitos e muitos anos dentro do princípio da contabilidade, que é da continuidade, né? Tá. Então, esses Doutor, tem são alguns pontos. uma pergunta aqui do Fernando. Aquilo Grande que é uma Fernando Volpi. ameaça para mim pode ser uma oportunidade para meu concorrente, dependendo da capacidade de cada um para aproveitar as situações?
eu acho que não depende, não de capacidade de aproveitar, mas de visão. Por exemplo, foi bem a calhar essa pergunta. Pode parecer que combinamos, mas nós não combinamos. Uma live assim, que eu achei fantástica, interessantíssima, né, que eu venho acompanhando, até nós tínhamos trocado algumas ideias, é sobre o teleatendimento, né, a telemedicina, a teleodontologia, a tele qualquer coisa, aí, né? Então, você vê, quando nós começamos a ter as vendas online, para muitos segmentos foi uma ameaça real, né? Mas que para outros eles viram uma grande oportunidade. E teve o pessoal que ficou no meio, que é mais ou menos o que eu estou entendendo que o Fernando está perguntando. Que para uns era uma grande oportunidade, e para outros era uma grande ameaça. E tem aquele que estava indeciso, né? Se ameaça. Eu estou falando de um grande magazine, né, que é administrado por uma das mulheres que eu acho que dispensa qualquer Fantástico, né? comentário, né? Para quem sabe ler pingueleta. É, fantástico. Como ela começou a entrar nisso? Por isso que ela tinha a definição do seu negócio muito clara, tinha o seu público-alvo muito bem definido, e ela, numa análise, eu pressuponho, baseada mais ou menos na SWOT, o staff resolveu fazer? Eles tinham que trazer, ou melhor, tirar o público deles, que estava acostumado na loja física, a passar a comprar na loja virtual. Ora, mas como que você faz isso? Se a pessoa ela precisa ter o contato, ela precisa pegar, que também lá no começo, não é como agora, né? Nós costumamos a pensar sempre no hoje, né? Não, mas agora não existe mais. Agora, 70% das pessoas, acredito que seja isso no Brasil, compram somente online. Tudo bem, mas no começo existia muita resistência. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a alugar residências e começaram a montar uma loja dentro da residência, como se fosse uma casa. E eu convidava os moradores da região a visitar a casa para fazer a compra online. Então, você não precisava se deslocar muito longe para ir até a estrutura física maior deles, não precisava nada disso. Você ia lá e via como ia ficar sua cozinha, você tinha vários ambientes ali montados dentro de uma casa e você começava a imaginar a sua casa. E ali tinha um funcionário que ajudava o cliente a fazer a compra online. Então ele foi passo a passo migrando essa coisa. E agora, a mesma coisa pode acontecer agora com o teleatendimento, né, na odontologia. Muitos pacientes não vão se sentir confortáveis. Eles fazem tudo no celular, tudo no computador, mas algumas coisas não está ainda enraizada na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, como que Uhum. fazer essa transição? Então, o que pode ser uma ameaça para muitos é uma grande oportunidade para muita gente. Então, tudo depende da visão, né? Uhum. Por exemplo, as grandes inovações, as grandes invenções ocorreram da forma de ver as coisas, né? E não sobre aquilo que queria. O próprio implante, né? O estudo do implante, pelo menos o que eu li, o que eu vivi, o que me contaram quando eu trabalhei na área de implante, era que estavam estudando um problema meio que ortopédico, né? E depois viram que o titânio, vou usar a palavra que me falar, agarrava tão bem no osso, né? Que fala, opa, peraí. Porque eles queriam estudar como é que era feita no modo popular, né, a colagem no osso fraturado, né? Então tinha microcâmeras lá fotografando por centésimos de segundo essa evolução, mas só que não conseguiam tirar a câmera lá de dentro, né? E por quê? Porque o titânio nível 4, se eu não me engano, ele tem uma osso integração
Fantástica. Então, assim, a mesma coisa foi o velcro, né? O velcro diz, né? Além do que o cientista estava estudando, né? aqueles, aqueles carrapatinhos, né? De, não sei como é que chama, que né? No interior a gente fala picão, né? Grudou na roupa, ele começou a tirar e ele teve a ideia de desenvolver o velcro, e assim por diante, né? Então, acho que tudo vai da visão que você tem. E a análise Uhum. SWOT e essa definição de negócio te ajuda a ter essa visão. Esse talvez esse seja o ponto. Então, a oportunidade, ela tá para todos, né? Tem uma música do Titãs que fala, né? As oportunidades estão por aí espalhadas pelo chão. Vai da sua boa vontade de abaixá-las para pegar ou não. Olha. Tem uma, não é muito conhecida essa música, mas ela existe. Boa. E aí, além da análise de SWOT, professor, que eu acho bem fácil de aplicar, no sentido de qualquer tipo de negócio, qual outra análise que a gente pode fazer? Vamos lá. Só para fechar, né? A análise SWOT ela foi criada entre os anos 60 e os anos 70, né? Então, nós estamos falando de uma coisa bem novinha, né? Nos anos 60, o ano que eu nasci. Então, é atribuído ao James Humphrey, né, que foi o criador, e ele seria como o pai da escola do pensamento do design, né, que é uma escola prescritiva, né, que ela diz, ó, a sua estratégia tem que ser assim, né, Ah, assim como o posicionamento e tudo mais. Mas como eu disse também e sempre digo, todo mundo fala que a análise SWOT é ultrapassada, porque é dos anos 60, 70, não sei o que, não, mas até hoje não inventaram nada melhor. Aí, em 2007, apareceu o Jay Barney com a análise VRIL, frio. esse sistema, o VRIL. Uhum. Que era o quê? Nada mais, nada menos que uma meia análise SWOT, que ele só vê os pontos internos, forças e fraquezas. Ok. Só que ele deu uma Uhum. nova roupagem. Então, o que que ele começou a analisar? Olha, eu quero entrar nesse mercado, eu quero ser competitivo. Então, vamos analisar o meu produto. Ele é valioso? Então, é o primeiro V, né? O V, Ver. primeira Do letra frio do valioso. Uhum. valioso. Ele é raro? É, ele é difícil de imitar? Ele é custoso de se imitar? Sim, ele é imitável? Uhum. Ele é explorado pela organização? Então, essa é a análise É do tudo Vril. Então, interno. ele Uhum. começa a analisar um recurso, uma capacidade. Então, você não pode usar a análise Vril tanto para um produto como uma capacidade. Então, nós estamos falando de odontologia, nós estamos falando de capacidade. Então, Uhum. é, vamos explicar o Vril de uma maneira, por um produto, uma commodity, que fica bem simples da gente. Vamos falar do alumínio, adoro falar do alumínio, porque o alumínio é um produto que 70% do custo dele está na energia elétrica. Nossa. E são três empresas que dominam o mercado mundial de alumínio: Alcoa, Alcan e CBA. Para quem não sabe, a CBA é do Caramba. grupo Votorantim e é uma das poucas empresas, salvo, salvo maior juízo, né, que tem uma hidrelétrica só para eles, com capacidade de grande cidade de geração de energia. E como é que funciona numa análise Vril? Então, o meu produto é valioso? Ele é. O alumínio ele tem um valor fantástico, ele tem uma bolsa para isso, né? E esses três definem o preço. Ele é raro? Sim. Ele é raro porque ele está na mão de poucos. Eu Na diria mão de que três. Uhum. 97% de tudo está na mão desses três. O restante são pequenos outros que
o pessoal da China, alguma coisa assim que traz para cá. Ele é Uhum. custoso de se De imitar. imitar? Ele Sim. não é só custoso de imitar, como é também custoso de produzir. Né? 70% Aham. da energia não é fácil. Né? Ele é explorado pela minha organização, ele é. Agora, vamos trazer isso para a odontologia. Ora, se eu for pensar, o meu produto é valioso, ele é, mas ele não é o Tem um monte valioso de que gente. estamos pensando. Assim, Aham. eu costumo dizer assim, o serviço que eu presto gera valor para o meu Para o paciente, para o cliente. meu cliente. Esse é o ponto. Então, começar a ver a análise de numa Uhum. visão diferente daquilo que se propõe. Eu sempre falo dos meus cursos, né, que você tem que olhar para outros mercados para saber o que eles estão fazendo e adaptar no seu. Né? Dizem que o Uhum. brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Para mim, mais um motivo, né? Vamos nos aprofundar na gestão, na estratégia, e vamos desenvolver as nossas próprias análises, né? Uma nova visão, né? É, o raro, o quão raro é um paciente, por exemplo, um cliente, receber um tratamento, um acompanhamento diferenciado nesse mercado. Então, assim, Uhum. vamos fazer um paralelo assim de como que eu posso usar o Vril para desenvolver o meu negócio, para Legal. ser competitivo. E você só é competitivo se você mostrar para os outros assim, olha, eu sou diferente. Mostrar Que é muito fazer valor. igual, Uhum. né? Se ele é fácil de imitar, ele pode até ser fácil de imitar, mas o que que eu posso dar a mais que, mesmo imitando, a Tem a minha pessoa cara. vai dizer assim, é diferente, né? Tá. Quantos e Uhum. quantos produtos que você... Ah, uma rede de lanchonetes, né? Tem, tem duas, né? Tem a M e tem a B. O B até tenta se aproximar, né? É que agora veio o outro, né? O outro B, né? É. É uma forma diferente de fazer. Então, sim, mas o que que eu posso dar um toque a mais que, por mais que seja fácil de copiar, por mais que seja fácil de imitar, é que eu vou prender, não prender, mas que eu vou realmente prender a atenção do meu paciente, do meu cliente, naquela forma de atender, naquela forma de dar bom dia, naquela forma Uhum. de agendar, naquela forma de tratar, de conduzir a coisa. Então, porque essas pessoas são diferentes, né? Sim. As pessoas não são iguais, né? De jeito nenhum. E outra coisa importante dentro da odontologia, né? Que é na parte organizacional, né? É, minha capacidade, esses meus recursos, porque na odontologia tem muito recurso, eles são explorados pela organização. Essa análise tem que ser feita a partir do principal executivo, que é o profissional. Uhum. Né? Nós sabemos que a odontologia, na parte de tecnologia, de equipamentos, tem muito modismo, né? A gente está Sim. falando de vários modismos aqui. Então, investe-se muito numa tecnologia, no equipamento, que o E nem próprio usa. profissional depois não explora esse recurso. Então, por isso Uhum. que eu vou né, do Vril, né, que é o que a organização Legal. ela está preparada para isso, né? Uhum. Ela tem consciência desse poder, desse material que ela tem. Perfeito. E uma outra análise também que a gente usa para fechar com essas três é a análise do macro e do microambiente, que está mais ligada à escola do pensamento ambiental, de estratégia, né? Que é uma estratégia que trata das estratégias descritivas, né? Que elas procuram saber como que foi desenvolvida a estratégia, não assim, a design e posicionamento fala, você tem que fazer assim. As descritivas, não. Você faz, depois ela vai lá e conta. Né? Vai ver como é que você conseguiu fazer isso. Então, ele começa a analisar. E tudo isso está ligado ao quê? Ao macro e ao microambiente. Olha,
Toda organização, ela está inserida nesse micro e nesse macro ambiente. Não tem, não é especialidade, não é, pode ser um consultório, pode ser um bar na esquina, pode ser uma loja, pode ser uma loja online, pode ser o que for. Ela está inserido economicamente nesse macro, nesse Uhum. microambiente. E o que compõe um macroambiente, para começar? Você tem as variáveis econômicas. Então você já começa a incluir tudo isso nas suas análises SWOT e na análise do VIO. Ó, como é que eu vou trazer valor para o meu paciente? Para eu fazer isso, eu tenho que o quê? Que inserir ele como, economicamente no nível. Ele tem que se sentir economicamente naquela posição de poder usar o meu produto. Uma Uhum. outra, vamos passar um pouquinho nessa mesma variável da economia, a pressão econômica. Esse momento que nós estamos vivendo aí, que nós já passamos Sim. aqui, vem a parte mais difícil, né, que é a retomada, mas que aí no Brasil está Uhum. vivendo. Como é que eu faço frente a essa crise econômica? Vou até esquecer as outras, né? Crise de identidade, crise de extremismo, crise de tudo, né? De populismo, né? Ah, então você começa a pensar no que uma economia pode te afetar. Uhum. Em nossas conversas eu falei para nós discutimos, eu trabalho na teoria do caos. Né? Eu sempre vou esperar que alguma coisa dê errado. Se não deu, ótimo. Sim. Já está Mas se der, preparado. eu estou preparado. Né? Uhum. Você tem a tecnológica. Então, de novo, né, você agora tem o teleatendimento, porque assim, as pessoas, elas têm um comportamento que você nunca, o seu público-alvo, você nunca vai saber a reação das pessoas, por mais que você estude, porque as pessoas são únicas, são diferentes, mas alguma Sim. coisa a massa faz para o paciente e até um consultório odontológico, ele tem um monte de medo, um monte de coisa, porque eu vou me contaminar, não sei o que, tal, tal. Mas, no entanto, ele não pensa nisso para fazer fila para entrar no shopping. Sim. Foi Uhum. recém-aberto, né? Então, Uhum. esses paradigmas, né? É. Ele vai, também impacta. Então, eu tenho que estar preparado tecnologicamente para isso. Quais são as tecnologias que estão ao meu dispor? Como é que eu posso usar ela à frente do meu concorrente? O que eu posso tirar dela? Você tem a política que te acerta em cheio. Por exemplo, vamos falar na política monetária, né? Você tem aí o câmbio, né? Que está nas alturas. E para a Você tem gente ainda, o valor como é que isso influencia demais no valor do que a gente está tendo que comprar agora no consultório? Os equipamentos de Exato. biossegurança que são absurdos. Uhum. Exato. E não só isso, né? Eu estou numa discussão com o pessoal dos economistas no LinkedIn, né? Que eles estão falando dos benefícios do câmbio alto. Eu falei, peraí, mas o trigo, peraí, o povo não está comendo, né? E o transporte dos alimentos, nossa rede, nossa distribuição é rodoviária. Né? Então, acho que buscar um equilíbrio, né? Mas Uhum. tem um outro ponto também, doutora, que é interessante, que vale a pena abordar, por exemplo, ficar de olho, uma coisa que ninguém olha, né? O IPI que você paga. Né? Você vai comprar um produto, um equipamento, alguma coisa, já vê se ele tem IPI. E qual Sim. que é a alíquota desse IPI? Porque o IPI ele morre em você, ele morre no consultório. Ele é um imposto que vai passando na cadeia, mas ele morre no último comprador. O último comprador paga todo mundo. Né? Uhum. Ele vai compensando que nem o ICMS. Ah, esse IPI, ele tem uma alíquota 7, 5, 15, ou ele é alíquota zero, ou ele é isento. Tem uma grande diferença. Porque se ele é alíquota zero, você não está pagando imposto, não está pagando IPI por ele. Mas basta o secretário da Receita, secretário nacional da Receita, numa canetada, no dia seguinte ele sai de 0 para 10. E se eu estou dependente desse produto,
Por isso que Uhum. a indústria automobilística, né, briga, né? Oh, diminui o IPI para poder vender mais, né? Então eles baixam o IPI de tanto. Sim, E isso é da sim. noite para o dia, né? Agora, se ele for isento, Hum. Opa, travou aqui. Aí, vamos chamar de novo? Vamos lá. Professor, já estou te chamando de novo. tô chegando, cheguei. Aí, voltou. Vamos lá. Bom, eu não sei onde que eu parei, né? Porque Do IPI. A gente falou do estava no IPI. IPI. Então, o IPI é isento. Então, se o IPI tem tá na sua formação isento, eu estou mais tranquilo. Eu não devo ficar dependendo desse produto, mas eu estou mais tranquilo, porque Uhum. o isento, para ele sair de isento para alguma coisa, ele precisa de um decreto-lei. E um decreto-lei que significa que o governo tem que fazer o decreto, tem que mandar para a Câmara vota, manda para o Senado vota, volta para a Câmara vota de novo, faz um monte de oposição e manda para o governo vetar ou não. E depois tem a quarentena, que são mais ou menos 3 meses para ele entrar em vigor. Quer dizer, eu tenho tempo Nossa. de fazer alguma coisa. Então, se eu botar uma ajustada, é o quanto que a política, né, também essas coisas. Você tem a cultural, você tem a ecológica, Uhum. você tem a social, você tem a demográfica, tem a legal. Nossa. Tudo isso que vai aí pressionando o seu negócio. Então, não é simplesmente Uhum. você, eu me formei em odontologia, vou montar meu consultório e vou. Não, você é um empresário. Você é um diretor do você mesmo. Né? Uhum. Você é diretor de você mesmo. Você está inserido nisso. Você é economicamente ativo. Ponto. Então, tudo isso é. Uhum. Depois, nós temos as análises do quê? Do macro, do Do microambiente. O que micro. são os microambientes? Os microambientes são o quê? Os concorrentes. Né? O que eles estão Uhum. fazendo que está me tirando o meu sono? O que eles estão fazendo que eu posso fazer melhor? É onde que eu vou, como dizia meu avô, né? Eu te pego na curva. Aonde que eu vou? Quais as minhas estratégicas que eu vou fazer para que eu possa ser mais competitivo que ele? Né? Uhum. Vou pensar nas estratégias de porta, nas genéricas, fazer meu enfoque no custo, vou me diferenciar, ou então vou fazer no vril, qual vai ser o valor que eu vou gerar que ele não vai gerar, qual que é a minha capacidade que eu posso ter que ele não tenha, que seja difícil dele me imitar e tudo mais. Você tem os Uhum. fornecedores, né? Os fornecedores, já falamos, né, no poder de barganha dos fornecedores e dos compradores, né, nas 5 forças de Porte. Sim. Você precisa, é, na odontologia, nós precisamos, eu falo nós, porque eu me inserindo nesse mercado, né, criar uma estrutura que seja capaz de fazer frente também nas negociações, ter voz. Por exemplo, quando surgiram os grandes hipermercados, né, os mercados, né? Estou falando nos anos 70, né, quando chegou aí no Brasil. O que aconteceu com os pequenos mercadinhos? Foi eles estavam tranquilos ali, né, atendendo o bairro, aquela coisa toda. Eles tiveram que se mexer. O que que eles fizeram? Clube de compras, para fazer frente aqui. Uhum. Então, eles perceberam que ele sozinho ele não conseguia grande coisa, mas se ele unindo com outros, ele tinha um poder de negociação maior. Então, saber também os fornecedores, porque o fornecedor, se ele desenvolve uma tecnologia, passando para um pouco para o macroambiente, no ambiente tecnológico, ele vai dispor para todo mundo. Uhum. Então, não vai ser uma capacidade.
Ele não vai deixar o concorrente dele copiar. Vai fazer de tudo para Sim, impedir. Mas para quem está vendendo, ele vai vender. Se num prédio tiver 15 dentistas e os 15 quiser comprar, ele vai vender. vai vender. Uhum, Aí vem sua análise do vril e vai saber. Eu vou saber explorar essa minha tecnologia, esse meu produto, essa minha capacidade. uhum. Você tem as agências reguladoras, né? Você tem Ixi, Anvisa, você tem é isso. Tem associações, né? Você CRO, tem tem um os conselho, né? conselhos. Um conselho, né? Uhum. Para não ser processado, até hoje não sei para que serve. Da mesma forma, não sei para que serve o conselho de administração, né? É, nunca pelo menos a administração nunca me deu nada. Né? Aliás, me dava um boleto para eu pagar. Aí vem a mensagem para meus amigos contadores, né? O contador darfista, né? Eu tenho um contador, mas o que ele faz para você? Ah, me manda os DARFs para Sempre te pagar dar. direitinho. Então, o contador darfista né, te dá uma assessoria, né? E dentro desse macroambiente, pasmem, tem o cliente também. Nesse microambiente, tem No o micro. cliente também. Que ele também vai te Sim. pressionar. Ele quer prazo, ele quer produto de primeira linha, ele quer tudo. Mesmo aqueles que estão sendo atendidos na rede de operadores de convênio. Né? Ele Uhum. sabe que tem toda uma limitação de procedimentos que pode ser feito e tudo mais, tal, mas ele vai querer sempre dar O um jeito, melhor, no o tempo melhor, dele, é, na hora que ele quer. é, principalmente nos horários, né, da agenda, né? Ele quer já no primeiro horário, porque ele vai te pressionar, porque ele quer atestado para o resto do dia, ou ele vai querer Tem no isso segundo também. horário, vai falar para você, amanhã você tem que ficar em casa. Então, assim, naquele horário que o paciente privado, né, o particular, tem maior Aham. disponibilidade para ir, e que ele vai te pagar mais, né, ele está sendo ocupado por um cliente, não que não mereça, tá? Não é isso, né? Mas Sim, sim. merece todo atendimento, toda atenção igual, não se pode Uhum. fazer diferenciação. Mas o ganho, né? Nós estamos falando de mercado, de competitividade. O ganho com esse paciente vai ser muito menor do que um ganho particular, né? Isso é notório. As próprias operadoras sabem disso, né? Elas tentam Uhum. combater. E para finalizar, dentro de todas essas análises, se você quiser ser competitivo, você tem que se inspirar na administração japonesa. Hum. Formação nas empresas que nós chamamos, que é conhecida como Keiretsu. O que Como que que é, é uma professor? empresa Keiretsu? Kretsu? Que é isso? Que Kei K-E-I-T É, mudo, é. não, é Keiretsu. Eu não sei se é Keiretsu, Que é isso, professor? não sei se eu pronuncio. Keiretsu, numa tradução livre, é literalmente uma combinação sem cabeça. Que é uma empresa Credit Sul? Uma empresa Credit Sul é uma empresa onde vários grupos econômicos montam essa empresa para impedir que outros entrem no mercado dela. Nossa. Ela não é uma empresa para gerar lucro. Ela é uma empresa para criar uma barreira de entrada de outros. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho bem fácil. A Mitsubishi. A Mitsubishi é uma Credit Sul. A Honda é dona, o governo do Japão é dono, a Yamaha é dona, a Nissan é dona. Todo mundo tem uma participação ali. E ela foi criada Hum. para impedir, a Sony também, para impedir que é, Concorrentes outros entrassem no concorrentes mercado. entrem. Então ela faz Uau. televisão, ela faz carro, ela faz cafeteira, ela faz violão, assim, Caramba. quem vai comprando vai. Então, não é exatamente uma estrutura montada para fazer isso, eu vou concorrer. Não, ele está ali para uma credição às avessas, né? A Tupiniquim, que eu chamo, por exemplo, numa cidade próxima de São Paulo, no Circuito das Águas, que tem um grande afluxo de turistas. E o mercado ali é um problema sério.
você tem 2 ou 3 mercados. Mas tinha muito assédio de novos querendo entrar. E o que que o mercado, o mais antigo lá, resolveu fazer? Ele abriu, numa cidade, que é desse tamanhozinho, ele abriu 5 pontos de venda. Uau! 5 pontos de venda grandes, são lojas grandes, não é lojinha, não é mercadinho. Para impedir, para desencorajar outros concorrentes de entrarem, né? Mesmo Uhum, assim, não deu certo que outros concorrentes entraram, a Rede Dia entrou tá. e muda a forma. Mas também é um jeito deles se mexerem e começarem a rever certas estratégias e melhorar atendimento, uma coisa. Então, para a população tem benefícios, né? Sim, concorrência maior. Mas por que que eu estou falando de Credsul? Por causa desse modelo de clínicas multiprofissionais, né? Que é Sim, meio que dificulta a baseado. entrada dos pequenos. Porque todo mundo fala, todo mundo adora falar, né? É na crise que se cresce. É na crise que se cresce. Você não cresce na crise. Vai crescer quem estava preparado para essa crise, quem conseguiu absorver o impacto da crise. Porque muita gente quebra. E a demanda continua a Sim. mesma. Então você começa a Uhum. vender mais. Não é que você cresceu porque, eu vou crescer porque eu tive oportunidade. Lógico, tem alguns iluminados, né, que tem uma grande ideia e resolve fazer. Mas na grande maioria é mais por inércia. O outro ficou pelo caminho, por algum motivo consegui ir mais para frente, eu peguei os clientes dele. Eu cresci, Sim. né? É lógico Uhum. que todo mundo. É como a história do Onassis, né? O, o armador lá que casou com a Jack Kennedy, né? Que ele vendia frutas na Argentina. Ele começou com $4. Depois ele morreu como o maior armador, né? Só que a história não conta que uma tia dele, bilionária, deixou a herança para ele, né? Mas tudo bem. Que bom. Vamos continuar contando a história das laranjas. Mais bonito, né? É mais bonita, né? No sentido geral, assim, eu não estou falando eu acho, tá? Eu falando eu penso, porque eu realmente penso que para o mercado de saúde, para a odontologia, hoje, as clínicas multiprofissionais, as estruturas maiores, com várias especialidades, um atendimento mais personalizado, então é a grande saída. Eu diria que eu não quero ser enfático, mas eu vou ser, eu penso que é a saída, é a solução para o mercado e tem que ser feito. E quem fizer o quanto antes vai sair na frente, Uhum. né? E como dizia o Mário Andretti, dizia, não, ele diz ainda que ele não faleceu, né? Para você ser ultrapassado ou numa corrida ou na vida, você não precisa diminuir a sua velocidade. Basta você manter a mesma. Ó, Porque sempre vem alguém se desenvolvendo mais, mais né? rápido, Então, melhor. E né? passa na frente. Aham. Então, pense, comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Uhum. É a Uhum. solução. A melhor solução para isso é você se unir, é trazer parceiros, ter uma boa estrutura, um bom modelo de gestão, que te Uhum. traga segurança, que saiba como fazer, que tenha já tudo estruturado, os protocolos, os procedimentos e tudo mais, os fluxos, né? Existe no mercado, basta só querer, Uhum. só pesquisar e vai entender, vai achar, e não ter medo, né? Porque pior do que você arriscar e dar uma coisa errada é você não arriscar e a coisa dar errada do mesmo Do jeito, como mesmo está jeito. acontecendo agora, né? Eu, pelo menos, se você me permite, eu teve uma época na minha vida que eu queria, porque queria morar nos Estados Unidos. E todo mundo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu fui. Oi. Ah, e falava bem pra caramba inglês, né? Yes e no. Não vou te contar qual foi o resultado, né? Voltei, né? Voltou. Mas
Eu até hoje prefiro dizer, fui, vi e voltei, do que, Perfeito. e se eu tivesse ido? Seria muito pior. Uhum, uhum. Então, lembre-se Perfeito, da música professor. dos Titãs. Não conhecia, viu? Vou te confessar que não conhecia, gostei. Na verdade, isso aí foi um meio plágio que eu vi numa palestra e eu fui pesquisar e realmente tem, não é muito Caramba. nesse sentido que eles falam, mas a visão geral é isso, que existe muitas oportunidades, né? O que falta para a gente às vezes é disposição, que na Sim. verdade eles falam coragem, né? Mas coragem a Uhum, gente tem, né? uhum. Afinal de contas, não escolhemos nascer no Brasil, né? Somos corajosos. Tá ótimo, professor. Ó, parece que foi calculado. Terminamos na hora certa aí. Estou começando, Ah, já tá, ó. Tá craque, começando. então, nas lives. Professor, quero agradecer a disponibilidade aí de ajudar. Já fiz um monte de anotação, principalmente por causa da análise do VRIO. Para mim, agora ficou muito mais claro e já tive um monte de ideia aqui para aplicar na clínica e no modelo de negócio do Ortodonto para melhorar ele ainda mais. Obrigada e a gente fica aí para marcar uma próxima, se der tudo certo, na semana que vem. Muito Combinado? obrigado, eu agradeço. Obrigada. Muito bom, tá? E parabéns por essa iniciativa que levar isso tudo do jeito que você está fazendo, né, dessa maneira alegre, espontânea e ultra gratuita, né? São poucos. Gratuito. Obrigada, Muito bom estar professor. ao seu lado. Obrigada. Veja a Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau.